Pessoal, bom dia para vocês. Eu espero que esteja tudo bem, tá? Nós vamos agora dar continuidade, né, no nosso assunto. Agora a gente vai falar sobre reprodução. Então, na última aula, a gente falou sobre a meiose, que é aquele processo de divisão celular para a formação dos gametas. E qual é a função, então, dos gametas? É se unir para a reprodução, tá bom? Então, a nossa espécie, ela dá continuidade, né, à vida através do quê? Do processo de reprodução. A nossa espécie apresenta o dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas, tá? Se bem que nem sempre isso acontece, às vezes a gente olha e fica na dúvida, né? Uai, isso aí é o quê? É homem ou é mulher? Mas, enfim, deveria ser, né, fácil esse dimorfismo. A nossa reprodução é sexuada. O que é sexo? Sexo nada mais é que mistura de gametas, tá bom? E os nossos gametas, as nossas células reprodutoras, são óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens. Quando a gente falou lá da mitose, nós falamos que a mitose é um processo de reprodução assexuada das bactérias, de alguns organismos unicelulares. Por que a gente fala então que é assexuado? Porque não tem mistura de gametas, ou seja, não tem mistura de material genético, tá bom? Então, quais são as características de cada gênero na nossa espécie, né? A gente chama de caracteres sexuais secundários. Eles só começam a se manifestar na puberdade. A puberdade geralmente tem início ali por volta dos 10 anos, né? E vai perdurar aí até mais ou menos os 16. Isso aí vai variar de indivíduo para indivíduo, tá bom? Quais seriam, então, esses caracteres sexuais secundários femininos? É o crescimento dos seios, da mama. Isso para o quê? Para futura amamentação aí da prole. Desenvolvimento dos órgãos genitais. Então, os órgãos genitais vão crescer e amadurecer. Aparecimento da menarca, que é a primeira menstruação, que vai marcar o início da idade reprodutora feminina. Aparecimento de pelos na zona púbica e nas axilas, o alargamento da bacia, que já é também um processo preparando essa mulher para o parto, acúmulo de gordura nas coxas, nádegas e ancas. Ancas são essa região do quadril, tá? E o aparecimento da acne. Por que o aparecimento da acne? Porque todos esses caracteres aqui que eu citei, eles vão se desenvolver graças a hormônios. Hormônios que nós produzimos em uma glândula que nós temos aqui, né, no cérebro, que é a hipófise. Ela, então, vai produzir uma série de hormônios que vão cair na corrente sanguínea e vão lá nas gônadas, nos ovários e nos testículos. E esses órgãos vão produzir os hormônios sexuais. Nós já estudamos isso lá quando a gente falou em lipídios. Esses hormônios, eles são a base de lipídio, a base de gordura, e isso vai favorecer, né, essa descarga hormonal que é muito grande na adolescência, vai favorecer esse acúmulo de acne, que é o quê? Gordura. E os caracteres sexuais secundários masculinos? Aumento do tamanho dos testículos e pênis, inicia a produção do esperma, aparecimento de pelos na zona púbica, axilas, no corpo e no rosto, então é a barba aí dos meninos, alargamento dos ombros, desenvolvimento da musculatura, alteração da voz e a não tão bendita acne, né, também. Então, vamos falar um pouquinho do sistema genital masculino. Então, aqui nós temos, né, uma figura mostrando aqui de forma bem sucinta, né, os rins que não fazem parte do sistema genital, mas eles estão mostrados aqui por quê? Porque o pênis, ele vai ter duplo papel. Tá? O pênis, ele é órgão de cópula e ele também vai servir para eliminar a urina que é produzida aqui nos rins e que fica armazenada na bexiga.
Os ureteres conduzem essa urina, que é produzida nos rins, até a bexiga. E aqui os testículos. A gente tem uma figura aqui um pouquinho melhor. Aqui já é um corte anatômico, né? Um corte lateral, mostrando aí toda a anatomia do sistema urogenital. Aqui nós temos a bexiga, que é um órgão muscular, tá? Ela, então, fica alojada aqui na parte inferior da cavidade abdominal. A função dela é armazenar urina, tá bom? Então, vendo aqui esse risquinho, ó, esse risquinho aqui, são canal deferente. São dois, gente, um do lado direito e um do lado esquerdo. Aqui, como tá mostrando um corte lateral, então a gente tá vendo só um. Mas tenta imaginar na sua cabeça, tem um do lado direito e outro do lado esquerdo. Esse canal deferente, ele vem desde aqui, ó, desde do epidídimo, que tá logo aqui acima do testículo. Então, aqui nós temos o testículo, que é a gônada, que é o órgão que vai produzir o espermatozoide, que é o gameta masculino. Todo mundo já viu uma figurinha de espermatozoide, tem aquela cabeça e aquela cauda. Gente, é uma célula. Então, todas aquelas estruturas que a gente falou de célula, tem lá no espermatozoide, tá bom? Esse espermatozoide, ele é produzido no testículo, mas a transformação dele com aquela cauda e tudo vai acontecer aonde? No epidídimo. Então, aqui no epidídimo, ele vai amadurecer. Saindo aqui do epidídimo, ó, nós temos o canal deferente. Então, o canal deferente vai conduzir o espermatozoide do epidídimo até o interior do pênis, tá? Então, ele vai fazer todo esse trajeto aqui, ó. Vai sair aqui do epidídimo, vai passar aqui, ó, por cima da bexiga, vai vir aqui, ó, aqui por baixo, tem um músculo aqui, vai vir aqui para o interior do pênis, tá bom? Nós ainda temos duas glândulas importantes aqui para o sistema reprodutor masculino. Uma delas é essa aqui, ó, a vesícula seminal. São duas também, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. A vesícula seminal vai produzir líquidos que vão ser importantes para a mobilidade do espermatozoide. E nós temos uma outra glândula aqui importante, essa aqui, que é a próstata. A próstata é única, tá bom? A próstata, ela vai produzir um líquido leitoso, esbranquiçado, que tem uma função muito importante no momento da relação sexual. Esse líquido, ele vai... Então, esse líquido esbranquiçado, ele tem a função de neutralizar o pH vaginal, que é ácido, que é importante que seja ácido para proteger a mulher de micro-organismos, só porque esse pH ácido também vai matar metade dos espermatozoides na hora da cópula, na hora da relação sexual. Então, o líquido da próstata tem a função de neutralizar esse pH para que alguns espermatozoides precisam sobreviver para conseguir realizar a fecundação, tá? E o pênis, que é o órgão de cópula masculino, tá? Então, aqui o pênis vai ter dupla função, ele vai participar tanto do sistema reprodutor quanto do sistema excretor, tá? Porque através da uretra, que é um canal que tem aqui dentro do pênis, vai passar também a urina. E vai passar, então, o esperma. O que é o esperma? O esperma é espermatozoides, que são os gametas, mais os líquidos da próstata e da vesícula seminal, tá bom? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, mostra direitinho aqui o canal deferente, ó. Então, ele sai aqui, ó, do epidídimo e vai, então, passar aqui por cima da bexiga, aí ele pega o líquido da vesícula seminal, o líquido da próstata e entra aqui no interior do pênis, na uretra. O testículo, ele fica revestido por uma bolsa, que é a bolsa escrotal ou escroto, vulgarmente a gente chama de saco. Qual a importância disso? O escroto, ele então é uma pele que reveste o testículo. E esse testículo ele tem que ficar fora da cavidade abdominal. Por quê? Por conta da temperatura. Então, aqui na bolsa escrotal, a temperatura é cerca de 1 grau menor que a temperatura abdominal.
A nossa temperatura corporal é em torno de 36,5, né? Se o testículo não ficar fora da cavidade abdominal, essa temperatura de 36 graus, ela vai matar os espermatozoides. Então, existe uma doença que ela se caracteriza na puberdade, que é a criptorquidia. É quando o testículo não migra da cavidade abdominal para o escroto. E aí tem que ser feita uma cirurgia. Essa remoção do testículo que fica preso aqui na cavidade abdominal, ela tem que acontecer no menino, na criança, antes do início da puberdade, para que essa pessoa tenha condições, então, de produzir espermatozoides. Se esse testículo ficar preso na cavidade abdominal, essa pessoa vai ficar estéril, ela não consegue produzir espermatozoides viáveis, tá bom? Então, aqui nós temos a figurinha de um espermatozoide. Gente, aqui, ó, no início da cauda, existe uma grande quantidade de mitocôndrias. A gente já viu lá anteriormente que a função da mitocôndria é o quê? Produzir energia. Esse espermatozoide, ele gasta uma energia tremenda, ao tamanho do caminho que ele percorre. Então, isso aqui equivale a um homem fazer uma maratona. A maratona tem 32 quilômetros. Então, esse carinha aqui corre bastante, tá? Então, ele precisa ter muita mitocôndria aqui para produzir energia, tá bom? Então, aqui nós estamos relacionando aqui todas as funções dessas estruturas aqui. Então, os testículos vão produzir o espermatozoide, são as gônadas, os órgãos reprodutores masculinos. Os canais deferentes, que é esse aqui que eu risquei aqui em vermelhinho, são dois, não se esqueçam, um do lado direito e um do lado esquerdo. A função deles é conduzir esse espermatozoide que foi produzido aqui no testículo, amadureceu no epidídimo, que é esse novelinho aqui, ó. Então, o canal deferente conduz esse espermatozoide daqui, ó, até o interior da uretra. Gente, é esse canal deferente que é seccionado, que é cortado para fazer a vasectomia, que é a cirurgia que deixa o homem estéril. A uretra conduz a urina e o espermatozoide para o meio externo. A próstata produz secreções que facilitam o movimento do espermatozoide, além de neutralizar o pH vaginal. A vesícula seminal produz secreções que nutrem esse espermatozoide durante essa maratona que ele faz, tá? E o pênis é o órgão sexual, o órgão de cópula, que vai ser responsável também pela expulsão da urina e do esperma. Então, não se esqueça, esperma é espermatozoide, mais líquido da vesícula seminal e líquido prostático, tá? Espermatogênese. O que é espermatogênese? Gênese é início, então é o início, é a formação dos espermatozoides, tá? Então, onde que vai acontecer? Nos testículos, a partir de células especiais chamadas de espermatogônias. E que tipo de divisão celular vai acontecer nessas espermatogônias? Olha aqui, ó, a nossa já conhecida meiose. Então, no início da puberdade masculina, essas espermatogônias, elas vão, então, aqui, ó, no início da adolescência, essas espermatogônias, por ação hormonal, elas vão começar os processos de divisão celular. Primeiro vão ocorrendo sucessivas mitoses, porque elas vão aumentando de número. E aí, depois, no período de crescimento, a espermatogônia, que é essa célulazinha aqui, ó, que origina do processo de mitose aqui das células germinativas. As células germinativas são diploides, tem todo o lote de cromossomos da espécie humana, ou seja, 46. Aí essas células germinativas sofrem mitose e formam espermatogônias. Aí cada espermatogônia vai entrar em meiose. Então, todas aquelas etapas que nós vimos da meiose. E no final do processo, cada espermatócito primário vai originar 4 espermatozoides haploides, ON, com metade do número de cromossomos. Então, nos homens, esse período germinativo, ele se inicia na puberdade e ele não termina mais, só com a morte do indivíduo, tá bom? Então,
Então, é uma diferença importante que a gente tem que salientar em relação à idade reprodutiva masculina e à idade reprodutiva feminina. Então, nos homens, esse período germinativo, que é um período de intensas mitoses, ele se inicia na puberdade e não termina mais. Então, teoricamente, o homem é fértil a vida toda a partir da puberdade, tá? Vamos falar agora um pouquinho do sistema genital feminino. Então, nós temos aqui a parte interna, tá? Essa primeira figura aqui nos mostra a parte interna. Então, nós temos aqui o canal vaginal, o colo, que termina aqui no colo do útero, o útero, que é um órgão muscular, ele tem mais ou menos o tamanho de uma pera, tá? Invertida. A cavidade uterina, que é a parte oca do útero. Essa parte aqui, ó, que tem essas dobrinhas aqui, ó, é o endométrio, que é a parede interna do útero. Saindo do útero, nós temos as tubas uterinas. Em algumas literaturas, vocês ainda vão encontrar como trompa de Falópio, tá? O nome já foi mudado. E a tuba uterina termina nos ovários, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Os ovários são os órgãos, né? São as gônadas, são os órgãos reprodutores femininos. É aqui que os óvulos vão amadurecer. Eles já estão todos prontos. Eles só vão amadurecer no início da puberdade. Aqui nós temos o sistema genital externo, né, feminino. Então, ele é formado pelo clítoris, que é um órgão excitatório feminino, o meato uretral, que é o finalzinho da uretra, que é por onde sai a urina. Nós temos os grandes lábios, pequenos lábios, que são dobras de pele, de tecido epitelial, que vão estar tampando, recobrindo o orifício vaginal, né, a entrada aí da vagina. Existe uma membrana que recobre esse orifício vaginal, que é o ímen, e aqui mais atrás nós temos o ânus, que é do sistema, não é excretor, porque as fezes não são produtos de excreção. As fezes só são restos de alimentos que não foram aproveitados, tá? Só a urina que é produto de excreção, ela foi produzida na célula, então ela é produto de excreção. Tá? Então, aqui mostrando, né, internamente. Então, aqui, ó, na frente do útero, nós temos a bexiga, por isso que as mulheres grávidas vão ao banheiro com muita frequência, porque esse útero tá crescendo, ele vai comprimindo aqui a bexiga, então a bexiga fica pequenininha, tá? Então, saindo aqui do útero, aqui, ó, tá vendo? Trompa de Falópio, uma literatura já mais antiga. Bateria do notebook estava acabando, vamos lá. Mas o nome correto aqui hoje é tuba uterina. Os ovários direito e esquerdo, o útero, a vagina e a uretra. Então, aqui que é do sistema urinário, por onde vai sair a urina aqui da bexiga, tá bom? Então, aqui é só o repeteco aí da função. Então, os ovários vão produzir os óvulos e os hormônios, tá? Que é a testosterona e a progesterona, que vão regular todo o ciclo menstrual e que na gestação vão ser responsáveis por manter essa gestação, principalmente a progestação, tá bom? As tubas uterinas, que vão conduzir os espermatozoides até o óvulo, o útero, que aqui tá errado, tá? Condução de urina, não. Aqui é a uretra. Uretra, que vai conduzir a urina para o exterior, a vagina, que vai ser o órgão de cópula feminino, e a vulva, que é a parte externa do aparelho reprodutor feminino, que eu já mostrei para vocês, né? O orifício genital, o orifício urinário, os grandes e pequenos lábios, tá? Então, vamos ver a gametogênese feminina, formação dos gametas. Período germinativo. Esse período germinativo, então, nós vamos ter as células germinativas, que são diploides, elas vão fazer mitose e vão produzir ovogônias.
Quando é que ocorre o período germinativo feminino? Ele ocorre quando a mulher ainda está no útero da sua mãe. Então, todas as meninas aí que estão assistindo, né, essa videoaula, já tem todas as ovogônias produzidas, tá? As mulheres, depois que entram na puberdade, elas não têm mais capacidade de produzir ovogônias. A gente já nasce com um número fixo de ovogônias. Então, a gente não faz mais mitose para produzir células germinativas na vida adulta, tá? Então, o que vai acontecer? A partir da puberdade, uma ovogônia vai entrar no processo de meiose. Vai terminar a meiose 1 e fazer a meiose 2. Terminar a meiose 1, porque a primeira já começou lá na vida intrauterina. Então, a gente nasce com um número fixo de ovogônias. Por isso que a mulher tem um período fértil fixo. Ele se inicia com a menarca, que é a primeira menstruação, e vai terminar com a menopausa, que é a última menstruação. O pessoal costuma trocar esse nome. Fala que menopausa é aquele período que a mulher começa a sentir aqueles calores, aquele desconforto todo. Na verdade, a menopausa é o nome da última menstruação. A mulher pode falar que teve a menopausa 1 ano depois que ela teve a última menstruação. Menstruou, ficou 1 ano sem menstruar, então ela teve a menopausa. E ela está no período do climatério, que é aquele período que sinaliza o fim da idade reprodutora feminina, tá? Então, na puberdade, a ovogônia vai terminar o processo, a meiose 1, e vai formar o quê? O ovócito primário. E esse ovócito primário vai, então, fazer todas aquelas etapas da meiose, que nós já estudamos na aula passada, e, ao final, vai produzir 3 glóbulos polares, que são células atrofiadas, e apenas um óvulo. Então, normalmente, a mulher vai liberar apenas um óvulo por ciclo menstrual. Esses glóbulos polares não são unidades reprodutoras, tá? Porque a gente viu lá na meiose que uma célula vai dar origem a 4, com metade do número de cromossomos. Então, aqui formou 4. Mas 3 não são funcionais, apenas um óvulo. E aí, esse óvulo vai ser liberado a cada ciclo, para que forme, então, né, a unidade reprodutora, tá bom? Ciclo menstrual. Fiz aqui, gente, de uma forma bem simplificada, não citei as indas e vindas aí dos hormônios, não. Só para a gente entender um pouquinho, de forma bastante básica, o que vem a ser a menstruação. Então, o que é o ciclo menstrual? É um ciclo que dura, em média, 28 dias. Por que em média? Porque a maioria das mulheres tem um ciclo menstrual de 28 dias, ou seja, de 28 em 28 dias ela fica menstruada. Mas isso aqui, gente, vai variar. Tem mulheres que têm ciclos de 30, 32, 26 dias, mas a maioria tem ciclos de 28 dias. Quais são os hormônios que atuam nesse ciclo? O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Esses 2 hormônios aqui são produzidos na hipófise, que é uma glândula que nós temos aqui no nosso sistema nervoso. Esses hormônios caem na corrente sanguínea e vão atuar lá nos ovários. O ovário produz o estrógeno e a progesterona, que são hormônios que, em conjunto com o FSH e o LH, vão regular todo esse ciclo, tá? Então, a cada 28 dias, por ação desses hormônios aqui, FSH e LH, o folículo ovariano vai então amadurecer e vai culminar com a liberação do óvulo, a unidade reprodutora, tá? Então, a gente vai dividir esse ciclo aqui de 28 dias em 2 fases. Antes da ovulação e após a ovulação. Então, os primeiros 14 dias vai ser um período de preparação para a ocorrência da ovulação.
E eu vou preparar o endométrio. O que é o endométrio? É a parede interna do útero. Eu tenho que deixar esse endométrio espesso, grosso e cheio de sangue. Para quê? Para nutrir um futuro embrião. Então, no 14º dia do ciclo, vai ocorrer a liberação do óvulo, a ovulação. Gente, não é no dia 14, não, é no 14º dia. Isso aí vai depender de que dia a mulher ficou menstruada. Se foi hoje, dia 16, então hoje vai ser o primeiro dia do ciclo, e foi o último dia do ciclo anterior. Então, aí você vai contar 14 dias. Então, hoje é dia 16. 16 mais 14 vão dar 26. Então, no dia 26 de setembro vai ocorrer a ovulação. Então, não é no dia 14, não, é no 14º dia. Você vai contar sempre 14 dias após o início da menstruação. Então, no 14º dia vai ocorrer o quê? A ovulação, a liberação do óvulo. E o endométrio está prontinho para receber o embrião. Se ocorrer a fecundação, se ocorrer a união desse óvulo com o espermatozoide, esse endométrio espesso e cheio de sangue vai servir para nutrir o embrião durante os primeiros dias. Se não ocorrer a fecundação, esse endométrio vai descamar e vai culminar o quê? Na menstruação. Então, é isso aqui, ó. Então, iniciou o ciclo, começou o primeiro dia do ciclo aí, menstruou, aí o endométrio já vai começar a se preparar, as camadas vão ficando espessas, grossas. Então, aqui, ó, é o 14º dia, tá? Onde o endométrio está preparadinho para receber o futuro embrião. Ocorreu a ovulação, não ocorreu fecundação, o endométrio descama e essas camadas de célula e esse sangue descem aqui pelo canal vaginal. Isso é o quê? Menstruação. Acabou a menstruação, o organismo começa a se preparar de novo para uma possível gestação no próximo ciclo. O endométrio começa de novo a ficar espesso, para que possa ocorrer a nidação, que é a implantação do embrião na parede ali do útero, tá? Então, o cenário está pronto. A mulher, o endométrio está espesso, ela está cheia de células, ela ovulou e se ela tiver relação sexual, então os espermatozoides entram aqui pela vagina. Metade deles vão morrer aqui, por quê? Porque esse ambiente é ácido para proteger o organismo feminino de micro-organismos invasores, porque aqui é uma porta aberta para o meio externo. Então, metade morre aqui. E aí eles vão subindo aqui, né, pelo endométrio, pelo interior do útero. Muitos vão se perder aqui, vão entrar em ranhuras que existem aí. Quando eles chegam aqui, eles têm que decidir para que lado eles vão. Ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Metade pega o caminho errado. Quem pegar o caminho errado não vai encontrar óvulo em lugar nenhum. Então, estima-se que apenas uma centena dos 600 milhões de espermatozoides que foram ejaculados vão chegar aqui no útero. Desculpa, no útero não, no óvulo, que vai estar onde? Aqui, ó, na tuba uterina. A fecundação ocorre na tuba uterina, não é no útero, tá? Então, o palco da fecundação é a tuba uterina. Então, cerca de uma centena de espermatozoides vão chegar aqui no óvulo e lá na cabeça do espermatozoide tem um capuz cheio de enzimas que vão que tem a função de destruir a camada de células que está protegendo ali o óvulo. E aqui, né, os últimos serão os primeiros. Nem sempre quem chega primeiro vai fecundar. Geralmente é o atrasadinho que vai fecundar, porque quando ele chega, aquela camada de células que estava protegendo o óvulo, ela já está bem ralinha. E aí ele consegue, então, perfurar essa zona pelúcida e colocar o seu núcleo dentro do óvulo. O espermatozoide não entra no óvulo. Ele coloca apenas o seu
núcleo, que vai se unir ao núcleo do óvulo e aí nós já vamos ter a célula ovo ou zigoto, tá? Que vai começar uma série de mitoses, tá bom? Então, tá aqui, ó. O óvulo foi liberado aqui do ovário, caiu aqui na tuba uterina e aí ele começa a caminhar aqui na tuba uterina para chegar aqui no útero. Então ele sai aqui, ó, do ovário, cai aqui na tuba uterina e vai caminhando por aqui, tá? Para chegar aonde? Aqui no útero. Se nesse meio do caminho ele encontrar espermatozoides, vai ocorrer a fecundação, tá? A fecundação ocorre na tuba uterina. Tá vendo aqui que já são 2 células? Logo depois da fecundação já começa o processo de mitoses. Aqui nós temos uma mórula, tem esse nome porque se parece com uma amora, tá? Cheia de carocinhos, tá? Então aqui nós já temos um embrião. E ele vai, então, para o útero, que já está grosso, cheio de sangue, para nutri-lo. Tá? Então, aqui, ó, 0 horas, ocorre a fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide. De 24 a 36 horas, o ovo divide-se em 2 células idênticas. Então, aqui ocorreu a primeira clivagem, a primeira mitose. No 3º ou 4º dias consecutivos, o óvulo divide-se em diversas vezes, formando um pequeno aglomerado de células, a mórula, que abandona a tuba uterina. 4º ou 5º dia, o conjunto de células continua a se dividir. No 6º e 7º dia, ocorre a nidação. Importante saber o que é nidação. O que é nidação? Implantação do futuro ser resultante da fecundação na parede do útero. Então, isso aqui, ó, ele vai se aninhar na parede do útero. Então, esse embrião em desenvolvimento vai grudar ali na parede do útero, vai sendo nutrido por esse sangue que está lá, até que se formem os anexos embrionários, tá? Que é a placenta, o cordão umbilical, que vão nutrir esse embrião até o parto, tá? Então, a partir do momento da fecundação, já começa, então, as primeiras mitoses, as primeiras clivagens, tá? E aí, nós temos a nidação, que é a implantação desse embrião no útero. E aí, ele vai crescer aí, né, por 42 semanas, né, em média, até vir a termo, tá bom? Então, geralmente, o meio do ciclo é a ovulação. Se a mulher tem um ciclo de 30 dias, ela vai ovular no 15º, é na metade do ciclo. A fecundação é a união das células reprodutoras, masculina e feminina, e vai formar uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Essa célula entra imediatamente em divisão, em mitose. Vai formar 2, 4, 6, 8, 16 células, até formar essa mórula, que é uma esfera compacta de células. E por volta aí do 7º dia depois da fecundação, ocorre a nidação, que é a implantação do embrião na parede do útero, tá bom? Pessoal, quanto mais gentil você puder ser em momentos nos quais isso parece impossível, maior é a transformação que você vai ver na sua vida e na vida dos outros. Gentileza gera gentileza, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.